bom com vocês? Então, depois de algum tempo sem aparecer por aqui, sem aparecer com vídeos novos, estamos de volta com um tema muito legal para trabalhar esse ano. E espero que vocês gostem, aprendam bastante, se divirtam junto com a gente e que nós venhamos desenvolver várias atividades. Para começar, a primeira proposta desse ano, eu trouxe uma obra muito especial, feita pela Tarsila do Amaral, em 1933. O nome da obra é Segunda Classe. Então, vamos comigo observar essa obra, ver as cores que foram usadas, a feição das pessoas que estão nessa obra, se elas estão felizes, se elas estão tristes, o que toda essa obra ela representa, e a gente vai conversar sobre isso. Mas antes a gente vai observar essa obra de duas formas diferentes. E aí você vê qual que você gosta mais, qual foi mais fácil para você fazer, tá bom? Então a primeira, a gente vai olhar a obra, vai observar as coisas e vai falar o que viu, quais são as cores e tudo mais. Depois, a gente vai fechar os olhos e o nosso responsável vai ajudar a gente a falar as cores que foram utilizadas na obra, como as pessoas na obra estão, quais roupas elas estão usando, e assim nós vamos desenvolver esse primeiro momento da atividade, tá bom? Então, aqui vou deixar a obra e vocês observem junto comigo. Depois de ter observado essa obra, a gente tem algumas coisas para conversar sobre ela. Bom, como eu disse, essa obra foi feita em 1933 por Tarsila do Amaral. Quando ela começou a fazer obras desse formato, de retratar pessoas, mas nesse ambiente, assim, com cores mais escuras, porque geralmente as obras da Tarsila do Amaral são cores vivas, alegres, como laranja, verde, amarelo, mas nessa obra ela opta usar cores um pouco mais tons pastéis, mais pro bege, pro marrom, amarelo queimado, próprio amarelo, um branco, cores assim mais tranquilas, mas não tão vibrantes, mas mais tranquilas as cores que ela utiliza. E ela começa a pintar quadros assim porque ela começa a observar que a sociedade, as pessoas que vivem na sociedade. E na sociedade existe a pobreza. E é um pouco disso que a gente vai falar um pouco nesse semestre. Vamos falar um pouco sobre a pobreza, um pouco sobre a fome, vamos aprender como isso acontece onde a gente vive, como a gente está rodeado de coisas assim e como a gente pode fazer para melhorar, para mudar, para transformar. Então, vamos observar esse quadro junto com a Tarsila do Amaral que ela quis mostrar. Bom, ela pintou essas pessoas que elas moravam na época no interior e elas vieram para a cidade grande para trabalhar, para conseguir um sustento melhor e uma renda e uma vida melhor. Então, as pessoas do interior muitas vezes vinham para São Paulo, para o Rio de Janeiro, saíam da onde estavam, da onde tinham crescido, porque trabalhar na horta e na fazenda não estavam mais dando o sustento necessário para que as famílias vivessem ali. Então eles tinham que vir para São Paulo, vir para o Rio de Janeiro, mudar toda a vida, chegar aqui, sair procurando emprego, indústria, essas coisas, assim, em situações que a qualidade de vida às vezes nem era boa. Muitas dessas pessoas até hoje vieram para São Paulo, vieram para o Rio, chegaram aqui, não encontraram emprego e acabaram morando na rua. Isso aconteceu assim muito e acontece ainda muitas vezes as pessoas chegam aqui em São Paulo em busca de melhoria de vida, mas infelizmente não conseguem encontrar um emprego, não conseguem encontrar um acolhimento, uma casa e acabam virando morador de rua, passando necessidade, passando fome. E a gente tem que ter um olhar para essas pessoas, tem que pensar no que a gente pode fazer para mudar, para ajudar essas pessoas, qual o nosso olhar que a gente deve ter para essas pessoas e observar que elas existem e precisam da nossa ajuda. Que foi o que a Tarsila do Amaral quis demonstrar. Olha, essas pessoas estão aqui, elas precisam da nossa ajuda, a gente precisa olhar para elas.
Então, vamos durante esse mês pensar juntos e desenvolver esse trabalho e observar na nossa cidade de São Paulo como as pessoas estão vivendo, porque por conta da situação que nós passamos ano passado com o coronavírus, o preço das coisas aumentou muito grande. Mas essa semana a gente vai aprender algumas dicas aí sobre alguns alimentos mais baratos que podem ajudar a tornar a sua refeição até mais saudável. Então, continue com a gente. Para finalizar essa aula de hoje, eu trouxe uma atividade com tinta e nós vamos aprender juntos a observar as cores, a sentir a tinta, a observar o quadro, observar qual cor Tarsila do Amaral utilizou nesse quadro e vamos nos divertir junto nessa atividade. Para essa atividade, eu vou pedir para vocês separarem os guaches que vocês receberam do nosso lar de acordo com as cores que vocês viram no quadro da Tarsila do Amaral ou que o responsável falou aí no seu ouvido e você conseguiu observar quais são essas cores. Então aqui eu separei cores em tons amarelos, branco, marrom, que foi basicamente as cores que ela utilizou nessa obra. E o que nós vamos fazer agora? Vocês vão precisar de uma folha de sulfite e vocês com o dedo, com a mão, para vocês poderem sentir a tinta e tudo mais, vocês vão pintar esse papel com as cores, para vocês observarem quais foram as cores que Tarsila do Amaral utilizou nessa obra, tá bom? Então vamos lá, pinta bastante, deixa bem colorido e veja quais cores a Tarsila do Amaral usou em sua obra. E é isso, pessoal. Colore bastante a sua folha, deixa bem bonita e quando estiver pintando, lembre daquilo que a gente conversou sobre a obra, tudo que a Tarsila do Amaral quis trazer com a obra Segunda Classe. Um beijão!